Muito boa tarde, senhores jornalistas. Conforme o relatório epidemiológico emitido há pouco, registram-se 13.956 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, o que representa mais 815 que no dia de ontem, ou seja, mais 6,2%. Por outro lado, verificam-se 1.173 casos em internamento, dos quais 241 em cuidados intensivos. Registram-se 409 óbitos que lamentamos e, finalmente, verificam-se 205 casos de recuperação. A taxa de letalidade global é de 2,9%, a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 11%. Pessoas em tratamento domiciliário, 12.169, 87,2%, e relativamente à percentagem em internamento, que é de 8,4%, encontram-se 1,7% em unidade de cuidados intensivos e 6,7% em enfermaria. Desde o dia 1 de março foram realizados mais de 144 mil testes de diagnóstico Covid-19. Do total de testes, 52 foram realizados nos laboratórios públicos e 48% em privados. O dia com mais testes realizados foi esta terça-feira passada, dia 7 de abril. Foram processadas quase 10 mil amostras. Neste momento, para além dos 26 laboratórios do SNS e 7 grupos laboratoriais privados, realizam-se ainda testes no Laboratório Militar, o Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa e ainda a Universidade do Minho e a Universidade do Algarve. Estão em análise outras instituições que deverão fazer parte desta rede em breve, como, por exemplo, a Universidade de Coimbra. No que toca a material para a realização de testes, foi reforçada a distribuição de zaragatoas. Nos dias 5 e 6 de abril foram recebidas 90 mil zaragatoas, cuja distribuição será feita pelo Infarmed em colaboração com o Laboratório Militar. No final de março foram adquiridos para a reserva estratégica cerca de 350 mil testes de diagnóstico. A sua distribuição foi feita na passada semana pelas 5 administrações regionais de saúde do país e pelas regiões autónomas. Amanhã receberemos mais 1 milhão de testes para a reserva estratégica nacional e 1 milhão de kits de extração que chegarão de forma faseada até 17 de abril. E sobre esta matéria, temos hoje também o Sr. Dr. Fernando Almeida, Presidente do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge, a quem desde já também agradecemos. Temos referido que esta é uma luta de todos, que precisamos de todos, pois só juntos conseguimos ultrapassar esta dificuldade. E as respostas de organismos, empresas, sociedade civil têm sido extraordinárias e a muitos níveis. A Movi Jovem disponibilizou todas as suas pousadas de juventude para ajudar na resposta ao combate ao Covid-19. Neste momento, 28 dessas pousadas já estão a albergar profissionais de saúde que não queiram deslocar-se para casa para não contaminar as suas famílias, bem como pessoas em quarentena ou isolamento ou idosos deslocados de lares. São mais de 2.400 camas por todo o país, 400 das quais reservadas à população sem abrigo. O nosso muito obrigado também à Movi Jovem. A Fundação La Caixa e o BPI vão também oferecer 108 tablets a hospitais de todo o país para facilitar a comunicação entre doentes com Covid ou outras patologias em isolamento com os seus familiares, numa articulação com o Ministério da Saúde. Não nos podemos esquecer da humanização dos cuidados nestes tempos difíceis. Os operadores de telecomunicações assinaram também um acordo com o Ministério da Saúde que prevê a oferta de serviços de comunicações entre os quais 10 gigas de dados aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde dedicados ao tratamento de doentes Covid-19.
Neste momento, já há mais de 18 mil profissionais registados e cujos processos, obviamente, estão a ser validados. Por isso, um obrigado a todos, aos que estão no terreno, aos que estão a garantir que o país funcione e aos que estão e que devem continuar em casa. Muito obrigado. SIC Notícias em representação da CMTV e da TVI. Pergunto se neste momento está a ser equacionado um cordão sanitário em Castro Daire. Já há 65 casos confirmados, 140 pessoas a aguardar resultados e soubemos que as autoridades de saúde já terão dado indicações ao município de que poderá ser imposto um cordão sanitário. É exatamente como diz, portanto, neste momento, feita a avaliação de risco pela Autoridade de Saúde territorialmente competente e reunida a Autoridade de Saúde com a Câmara Municipal, e obviamente esta Câmara Municipal é o organismo que tem a Comissão Municipal de Proteção Civil, vão fazer uma proposta superior que será, enfim, entregue à Senhora Ministra da Saúde e que depois será entregue a quem tem esta tutela. E, portanto, como disse, e bem, está de facto a ser equacionado em articulação entre as autoridades de saúde, as autoridades municipais e o mecanismo de proteção civil e em qualquer momento remeteremos para a Senhora Ministra, que depois fará a seguir. Pergunta da RTP. Isabel Marques da Costa, da RTP. O Presidente da República fez o teste serológico, ele próprio fez o anúncio de que o tinha feito, já sabemos que o fez na Fundação Chapalimau e já sabemos, falámos com virologistas, o teste é credível, porque permite saber se houve contacto ou não com o vírus. Sabemos que isso não aconteceu com o chefe de Estado, ele próprio também o disse. Ontem, a Diretora-Geral de Saúde disse nesta mesma conferência de imprensa que ia demorar meses para testar a imunidade da população, uma vez que o teste tem que ser avaliado, o nível de anticorpos, a quantidade de anticorpos, informação que vai demorar alguns meses. A pergunta é, se o teste que o Presidente fez é fiável, se essa informação é essencial para que medidas menos restritivas sejam tomadas, nomeadamente a reabertura da escola, queria saber, e aproveitando também a presença do Dr. Fernando Almeida, não é possível fazer estes testes em quantidade à população? Estes testes em concreto que são credíveis permitem saber se houve ou não contacto com o vírus e se outros países o estão a fazer e a aliviar medidas, como é o caso da República Checa ou da Áustria, porque é que Portugal não os faz também? Volto a insistir, se os testes são fiáveis ao ponto do próprio Presidente o ter feito. Obrigada. Muito obrigado pela sua questão, que me permite mais uma vez abordar este tema. Não está aqui em questão a credibilidade ou não credibilidade do teste, a mais-valia ou não mais-valia, a sensibilidade ou a especificidade. O que está aqui em questão é a oportunidade de se fazer o teste. Repare, estes testes que, segundo creio, o Sr. Presidente da República fez, medem o nível de anticorpos. Como sabe, o Sr. Presidente da República testou para saber, aqui há uns tempos, saber se estava ou não estava infectado. E aí sim, não testou com este tipo de testes, testou com um teste que identifica o RNA viral. Estes testes que está a falar servem para nos medir e para nos fazer perceber até que ponto, no caso de ter tido contacto com alguém, ter tido contacto com o vírus, percebermos se desenvolveu ou não desenvolveu anticorpos. Ou seja, estamos a falar de coisas diferentes. O que este teste está a medir é a capacidade que o organismo tem de criar defesas através daquilo que nós chamamos anticorpos. Portanto, estes testes o que vão medir é se a pessoa já teve ou não teve e se está eventualmente imunizado. E esse assunto é um assunto que está ainda em análise, saber se a imunidade é duradoura, se não é duradoura. Os cientistas pronunciar-se-ão melhor sobre essa questão. Aquilo que eu lhe queria dizer é que, em relação à oportunidade deste tipo de teste, é que nós devemos refletir. Repare, quando fala noutros países, são países que, provavelmente e de certeza, a onda já tem mais tempo do que aquela que Portugal, neste momento, está a enfrentar. É discutível que se possa fazer agora testes em massa para detectar anticorpos
Quando nós sabemos, pelos números que temos e pela curva epidémica que nós estamos, felizmente, a controlar, o número de imunizados, ou seja, o número de pessoas que desenvolveram esses anticorpos seja relativamente pequeno. E, portanto, é discutível esta oportunidade. Poder-me-á dizer assim, pois, mas há pessoas que fazem, mas é importante, mais uma vez, referir. Primeiro, não é para fazer um diagnóstico de infecção, é para perceber se, indiretamente, depois poderá dar, se aparecer positivo, significa que, mas não é o teste de eleição para o diagnóstico. E, segundo, nós temos que perceber a oportunidade da implementação e da aplicação em massa destes testes e vamos fazê-lo logo que a curva epidemiológica o aconselhe, ou seja, em princípio, vamos já avançar com um teste piloto, o Instituto Ricardo Jorge, em articulação com a Direção-Geral da Saúde e com a Academia, vamos começar a lançar, e com laboratórios privados, vamos começar a lançar o teste piloto de avaliação do grau de imunidade e do nível de imunidade da população, para depois, sim, mais tarde, quando for admissível que a população esteja níveis de imunidade mais elevados, podermos fazer aí um grande estudo sorológico. Não sei se respondi à questão. Qual foi a mais-valia do próprio Presidente da República ter feito ele só este teste? Uma pessoa, se isto no fundo também o que pretende é testar aquilo que é a imunidade da pessoa, mas também do ponto de vista da imunidade de grupo. Eu não sei. Do Presidente ter feito o teste. Eu não vou, como deve calcular, eu não me vou pronunciar sobre as decisões que o Sr. Presidente da República entendeu tomar, como deve calcular. Pergunta por videoconferência da Lusa. Boa tarde. Soubemos há pouco que o diretor de Cirurgia e Transplantes do Hospital Corri Cabral se demitiu porque a administração recusou manter os doentes oncológicos e transplantados naquela unidade de saúde. Eu pergunto, numa altura destas, o que é que justifica passar para outro hospital, neste caso Santa Marta, pessoas que estão entre os mais vulneráveis à pandemia, afastando-as dos cuidados do que tem sido um centro de excelência nesta área, contra as recomendações dos profissionais de saúde e as reclamações dos próprios doentes. Obrigado. Bom, relativamente à questão que me colocou da demissão, não vou comentar, porque essa questão é uma questão que terá que ser analisada pelo próprio Conselho de Administração. O que lhe posso dizer é que, por parte do Conselho de Administração, tem havido um plano do ponto de vista organizacional, que é um plano feito no tempo e de acordo com a evolução do próprio surto. Obviamente que tem vários níveis, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Penso que estaremos pelo nível 2 desse plano e, por isso, nesta fase ainda não se põe nenhuma questão de que outros serviços sejam transferidos para quaisquer outros hospitais. Ainda sei que, por exemplo, esta noite foram feitos transplantes, foi feito um transplante no hospital e, portanto, nesta altura, essa questão não se coloca, porque temos umas zonas perfeitamente bem diferenciadas e os serviços mantêm a sua atividade. Outros serviços mantêm a sua atividade, como é, por exemplo, o caso de serviços de cirurgia. E essa questão só se colocará de acordo com a evolução do surto e se vier a ser necessário. Se, obviamente, não vier a ser necessário uma situação destas, manteremos, como é óbvio, os serviços nos respectivos locais onde estão atualmente. Mais uma pergunta por videoconferência para o Porto Canal. Muito boa tarde, Raquel Ribeiro do Porto Canal. Ontem disseram que não há falta de material para a realização de testes, mas o que é certo é que continuam a existir autarcas a norte, e refiro-me em específico a Vieira do Minho e Barcelos. O autarca de Barcelos diz mesmo que não vai montar o centro móvel de rastreio porque continuam a não ter acesso a testes. Pergunto quando é que pretendem resolver esta falta de material e, em específico, quantos testes é que vão ser distribuídos para a região norte. Aproveito também para perguntar sobre um outro assunto. O artigo do jornal El País, em Espanha, diz que a maioria dos profissionais de saúde que morreram estiveram expostos a grande carga viral. Perguntar se partilham esta mesma opinião e, se sim, porque é que não recomendam o uso generalizado das máscaras para quem está infectado não contamine mais pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado pela pergunta. Queria dizer duas coisas sobre este assunto.
Uma delas, aliás, já foi comentada e foi dita pelo Sr. Secretário de Estado no que diz respeito à quantidade de testes distribuídos. Nós estamos em perfeita articulação, em permanente articulação com todos os senhores presidentes das ARS, que são os profissionais e são as instituições que fazem a distribuição e veem as necessidades. Devo dizer-lhe que, para além desta disponibilidade de reagentes que está centralizada, todos os hospitais e outras instituições, inclusivamente privadas, também têm a sua capacidade de aquisição de produtos. Devo dizer também que muitas vezes nós confundimos, e é bom também percebermos, que quando se fala em kits, nós temos que perceber muito bem o que é que estamos a falar, porque nem sempre sabemos se há kits, se são reagentes, se são zargatoas ou uma outra panóplia de dispositivos que é preciso utilizar para se fazer, desde logo, por exemplo, uma máscara ou uma viseira. Mas eu estou convencido, e eu naturalmente que partilho da opinião, de que se o Sr. Presidente da Câmara de Barcelos falar com o Sr. Presidente da ARS Norte, eu estou convencido que esta situação será realizada e será normalizada e será avaliada com as duas instituições, porque são as ARS neste momento que têm esta missão de se articular com os senhores autarcas no que diz respeito à realização destes testes. Relativamente à proteção dos profissionais, obviamente acompanhamos a preocupação da Ordem dos Médicos e da Ordem das outras ordens profissionais e, portanto, estamos a querer reforçar essas proteções. Posso dizer-vos que amanhã mesmo chegarão cerca de 5 milhões de máscaras cirúrgicas e 850 mil FFP2 que virão reforçar esses mecanismos de proteção. Temos também encomendas feitas já no valor de 52 milhões de máscaras, dos quais já nos chegaram cerca de 15 milhões, fatos de proteção integral, cerca de 566 mil fatos de proteção integral, dos quais já foram entregues 53.275 e, portanto, todos estes fatores, quer o que já chegou, quer aquilo que está encomendado e que irá chegar no mais breve espaço de tempo possível, são o reconhecimento de que, de facto, é necessário protegermos os nossos profissionais de saúde. Olá, boa tarde. Susana Paula, do Jornal de Negócios. Eu queria saber se a DGS ou o Instituto Ricardo Jorge tem alguma estimativa sobre a população que pode já estar, a população portuguesa que pode estar já imunizada à Covid-19, e fiquei sem perceber também se lançou alguma data para o início do projeto piloto de avaliação de imunidade ou não. Obrigada. Eu creio que o meu colega Fernando Almeida completará a resposta à sua pergunta, mas como já foi dito ainda hoje e aqui, o grande estudo serológico, ou o primeiro de vários estudos serológicos que serão feitos, ainda não está realizado. Como disse o Dr. Fernando Almeida, tem que se encontrar o tempo ótimo para o fazer e, portanto, neste momento nós não sabemos qual é a proporção da população portuguesa que está imunizada. E também recordo aqui que, apesar do tempo nos parecer longo, o nosso primeiro caso de doença foi diagnosticado no dia 2, portanto há pouco mais do que um mês. À segunda parte da pergunta, em relação ao teste piloto, o Dr. Fernando Almeida responderá melhor que eu. Como eu disse há pouco, nós prevemos que no final do mês de abril, ou na primeira semana de maio, se arranque este primeiro teste piloto, este inquérito piloto, para uma população de cerca de 1.700 pessoas, para percebermos 3 ou 4 questões. Primeiro, os primeiros níveis de imunização, as primeiras proporções de imunização, percebermos também como é que funcionam os testes e como é que estamos a funcionar em termos de anticorpos e de detecção de anticorpos e, em terceiro lugar, perceber a logística que vai ser necessária. Esta é a primeira fase que nós vamos avançar. A segunda, decorrente da onda, mais para a frente, quando os nossos epidemiologistas assim o aconselharem, iremos fazer naturalmente um grande inquérito a toda a população para percebermos exatamente o nível de imunidade da população. Terminados.